Na história do futebol mundial já tivemos vários momentos completamente marcantes, mas a gente também teve alguns jogos e momentos completamente inusitados. Eu listei para vocês só 5 momentos, apenas 5 de uma infinidade de jogos que aconteceram entre times e seleções que você nem imagina que aconteceu. Tem time brasileiro jogando contra a seleção europeia, tem torcedor substituindo jogador em partida oficial e muito mais história. Mas se liga aí no que vai vir pela frente. Fala galera, seja bem-vindo, meu nome é Jorge Fernandes, esse aqui é o canal Pedala Pro Gol. E antes de mais nada, se você é novo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, já ative a notificação, já deixa seu like, já deixa seu dislike, já deixa seu comentário no final do vídeo do que você achou, já compartilha com a rapaziada se você gostou do conteúdo. É o primeiro vídeo de conteúdo do canal e é muito importante pra mim saber o que você tá achando de tudo isso aqui, então comenta comigo depois. E obrigado rapaziada que comentou no vídeo anterior. Bom, como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar de 5 jogos que aconteceram completamente inusitados entre times e seleções, entre vários que já aconteceram. Inclusive, estou estudando a possibilidade de fazer um segundo vídeo em relação a esse conteúdo. Eu quero saber o que vocês acham dessa opção. Eu vou começar pela 5ª posição, eu coloquei o Atlético Sorocaba contra a Coreia do Norte. Pois é, se não ouvi errado não, Atlético Sorocaba contra a Coreia do Norte. Fizeram o primeiro de 4 encontros que eles tiveram do período de 2009 a 2015 em 6 de novembro de 2009. Foi a primeira ida, inclusive, para o país mais fechado do mundo. Eles conseguiram o acesso em fazer um amistoso nas terras norte-coreanas. Claro que isso aconteceu devido a uma série de fatores que contribuíram para o país de repente ficar um pouco mais maleável, aceitar algumas coisas diferentes. O país tinha conseguido a vaga, classificação para participar da Copa do Mundo de 2010 que aconteceu na África do Sul e ainda tinha um auxílio, um apoio maior ainda do reverendo sul-coreano, que inclusive era patrocinador do Atlético Sorocaba nos anos de 2009 a 2015. O nome dele está aparecendo aqui no canto, que é um nome bem complicado, para poder viabilizar esse negócio. Mas as curiosidades e os detalhes, eles começaram desde o momento em que eles aterrissaram nas terras norte-coreanas. Eles foram recebidos pelo exército do país. Pois é, todo mundo sabe que a Coreia do Norte vive um regime completamente fechado, completamente autoritário. E eles foram recebidos pelo exército do país, que inclusive assim que eles desembarcaram, assim que eles saíram do avião, já tiveram todas as coisas deles confiscadas. Pois é, eletrônicos, celular, câmera digital, som, qualquer coisa do tipo, inclusive os passaportes deles, e passaram a ser vigiados 24 horas por dia. E nessa loucura, eles contaram detalhes curiosos do país, como por exemplo, a partir das 9 horas da noite até as 8 da manhã, a energia do país é simplesmente desligada. Eles ficam completamente sem acesso a nada, acesso a absolutamente nada, inclusive sem água. Detalhe completamente absurdo e sem sentido nenhum. E tudo isso eles vivenciaram, tudo isso fez parte da rotina deles. E o que foi mais curioso? O Atlético Sorocaba, ele foi para lá e acabou sendo confundido com a seleção brasileira. Pois é, por um pequeno detalhe. No placar do estádio em que aconteceu o jogo, estava aparecendo Brasil versus Coreia do Norte. Isso fez com que o estádio lotasse com 80 mil pessoas, deixando 30 mil pessoas para fora, loucas para poder acompanhar o jogo. E não pararam por aí os detalhes. Além de tudo isso, nas outras 3 presenças aconteceram outros fatos muito mais engraçados e talvez não tão felizes para o time de Sorocaba, que inclusive contou que na primeira vez que jogou, sentiu medo do que poderia acontecer se eles tivessem vencido a partida. Porque imagina só, vigiados 24 horas, exército acompanhando. O que poderia gerar no primeiro amistoso que eles recebem no país deles um time de fora ganhar? Uma loucura, né? Mas aí nas outras 3 idas que aconteceram, uma delas inclusive em 2015, pelo Sub-15, caramba, trava-língua, né? As 2 partidas que aconteceram na sequência dessa de 2009, em 2010, o menino maluquinho, ídolo do Atlético Mineiro, ainda fazia parte do elenco do Atlético Sorocaba e foi para essa viagem. Então é uma coisa muito louca que aconteceu. Aí você imagina, será que eles sentem vontade ou sentem falta de poder viver num país ou passar dias com um aperto tão grande como esse? Pois é, isso foi apenas uma das maluquices. Olha só o que vem aqui. Na 4ª posição, eu coloquei mais um clube paulista, o Guaratinguetá, que participou em 18 de janeiro de 2015 de um torneio na Turquia. Sim, eles jogaram contra o Galatasaray,
perderam por 6-0 numa disputa de terceiro lugar. O torneio tinha apenas um quadrangular com 4 times: River Plate da América do Sul, Besiktas, Galatasaray e o Guaratinguetá. O jogo foi uma partida de decisão de terceiro lugar, já que as duas equipes, a equipe turca e a equipe paulista, perderam seus primeiros jogos, acabaram indo para essa disputa e sendo responsáveis pelo jogo que teve a maior goleada da competição. O Guaratinguetá tem alguns detalhes bem inusitados que, inclusive, quem fez eles poderem viabilizar e participar desse torneio foi o Instituto Neymar. Eles que possibilitaram que o time paulista participasse desse campeonato. O time paulista foi com uma certa dificuldade de elenco, já que no dia seguinte da apresentação do time para a temporada de 2015, o time simplesmente, por conta de um novo patrocinador, foi completamente desfeito. Para esse jogo poder acontecer, eles precisaram que o presidente e o Instituto Neymar conseguissem viabilizar a possibilidade de alguns jogadores participarem desse torneio. Aí fica a pergunta, será que se o time tivesse completo, o jogo seria diferente? A gente não sabe, né? Mas foi isso que aconteceu, um 6-0, bem complicado para a primeira partida internacional da equipe de São Paulo. Na terceira posição, dessa vez, a gente passa a ter um gigante europeu jogando contra uma seleção inferior. Em 22 de julho de 2009, aconteceu um amistoso entre Liverpool contra a Tailândia. Esse jogo terminou empatado em 1-1. A grande verdade é que esse jogo já tem mais de 10 anos e essa foi uma das piores e mais desastrosas temporadas que o Liverpool teve. Ele terminou apenas na 7ª posição no ano dessa temporada 2009-2010, temporada completamente desastrosa. O jogo estava indo muito bem. Na época o time era comandado por Rafa Benítez, que hoje é comandante do clube chinês Dalian Fang. Nesse ano, quem foi responsável em fazer o gol do Liverpool foi o Ryan Babel, que fez o primeiro gol, e saindo do banco de reservas, o tailandês Sulte, que tem esse sobrenome completamente complicado de falar, que está aparecendo aí na tela para vocês, fez o gol do empate, completamente amargo. Inclusive, ano que o nosso goleirão, hoje que joga no Botafogo, defendia o Liverpool e participou dessa partida. Convenhamos que realmente empatar com a Tailândia prova que a temporada do Liverpool tinha tudo para ser um desastre. E agora eu chego na posição que eu confesso que é uma das posições que traz uma das histórias mais completamente loucas que já aconteceram no futebol. O ano era 94, 28 de julho. O amistoso era entre Oxford City, time que hoje está na 6ª divisão do campeonato inglês, contra o West Ham, contra os Hammers. Apesar do jogo ter terminado em 4-0, nada fora do comum, as coisas começaram erradas desde o princípio. No mesmo dia do amistoso contra o Oxford City, foi marcado um segundo amistoso também para o West Ham competir em Birkey. Isso acabou deixando uma certa nebulosidade, um clima muito complicado que fez com que o time tivesse que ser dividido. Os jogadores mais experientes acabaram indo jogar em Birkey e os jogadores mais novatos acabaram fazendo a partida contra o Oxford City. Nesse time, que era comandado por Harry Redknapp, que inclusive hoje é comentarista esportivo, e uma curiosidade muito bacana, ele é tio nada mais nada menos de que Frank Lampard, que hoje é técnico dos Blues, técnico do Chelsea. Pois é, uma curiosidade muito interessante que eu também não sabia, achei demais. O que acontece é que nesse jogo tinha um torcedor fanático na torcida dos Hammers cornetando o centroavante Lee Chapman, xingando, chamando ele de inútil, falando que qualquer um poderia ser melhor que ele, até que Harry virou para esse torcedor, uma infinidade de tatuagens inclusive do West Ham por todo o corpo, virou para ele e falou assim: então você vai entrar e vai fazer melhor. Pois é, o torcedor achou que era brincadeira, mas o Harry não estava de brincadeira não. No segundo tempo, o torcedor entrou no vestiário, vestiu seu kit e foi para o campo no lugar justamente de Lee Chapman. A arbitragem não gostou muito da ideia, questionou, e o técnico deu aquele migué e falou o seguinte: vocês não assistiram a Copa do Mundo? Esse é Titchev, ex-jogador da Bulgária. E com esse migué o torcedor entrou no campo, e o mais surpreendente, ele entrou, fez gol, só que infelizmente o gol foi anulado. Mas ele comemorou como se tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Pois é, apesar da vitória por 4-0 no final do jogo, o torcedor foi pro vestiário, ganhou um kit esportivo completo autografado por todo o elenco, e ele ouviu do técnico as seguintes palavras: nesse dia, ele realmente foi melhor do que o Lee Chapman. Completamente maluco a possibilidade de um torcedor simplesmente meter uma chuteira e meter um gol. Se liga só nisso, gente. E na primeira posição, em 8 de junho de 2014, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2014, que a gente não pode lembrar com muitos bons olhos, não temos boas lembranças sobre isso.
Aconteceu um amistoso entre Fluminense e Itália, pois é, ficou um 5-3 para a Itália, mas o que mais chama a atenção é que no ano de 2014, o time do Fluminense era um bom time, que contava com o Conca comandando o meio-campo. O Fred não jogou essa partida por já estar com a seleção brasileira. Diego Cavalieri, que já estava no Fluminense, não pôde jogar por estar machucado, mas o time contava com o novinho. Com 20 anos, Gustavo Scarpa, que foi autor de um cruzamento para o gol do Chiquinho, foi um dos gols que a equipe do Fluminense fez nessa partida para diminuir a contagem. O grande detalhe que chama atenção nessa partida é que até os 8 minutos do segundo tempo, a partida estava completamente igual. Os times jogavam de igual para igual, sem nenhum tipo de diferença. Só que dos 8 aos 11 minutos, o Immobile meteu 3 gols. Isso aumentou a conta. O Fluminense diminuiu, só que para fechar a conta, o Insigne marcou mais 2 gols, fechou uma goleada de 5-3. E a gente não pode deixar de lembrar do embate emblemático entre Diguinho disputando o campo no meio com o Pirlo. Enfim. E assim a gente finaliza nosso top 5. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado, eu achei maravilhoso, eu me diverti bastante pesquisando e fazendo esse vídeo pra vocês. Agora eu quero saber, comenta aí comigo o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários se você quer uma parte 2. Se você gostou do vídeo, compartilha com a rapaziada. Aqui tá aparecendo minhas redes sociais. Galera, segue minhas redes sociais, eu tô publicando conteúdo todos os dias lá pra vocês. Tem muito futebol, tem vídeos, a gente tá criando algumas enquetes, eu tô com diversas ideias que eu quero colocar lá nessa rede social, trazer aqui pro YouTube também, fazer vídeos lá. Enfim, segue minhas redes sociais, segue meu perfil pessoal também. Tem meu blog também, que eu comecei uma série falando sobre os campeões brasileiros, que inclusive estou pensando em fazer vídeos trazendo esses conteúdos para vocês aqui também. Se vocês gostarem da ideia, deixa um like, deixa um comentário lá para nós. Mais uma vez eu quero te agradecer, você que chegou ao final do vídeo, muito obrigado por dar essa moral para nós. Se inscreva, mande pra rapaziada, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!